E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer aqui uma conversa bacana com o professor Alisson Mascaro. Vamos aguardar a entrada dele aqui para a gente fazer essa conversa. Obrigado a todo mundo aí que já está entrando. Gilce Machakarowski, Vanca Becão, Manuel Soares Neto, Kika Cunha, Rafael GB Freitas, e aguardando aqui o professor chegar na área para eu convidar ele para que a gente possa fazer essa conversa. Fabrício Angélico 18 está na área aqui com a gente também. Saímos de uma vitória ontem, né, que foi a votação do Fundeb público para a educação pública, sem o desvio de mais de 15 bilhões de reais para o setor privado. Vitória, sim, da mobilização de professores, profissionais de educação, estudantes, que foram para cima com força dos senadores, e demonstrando que isso pode ser um gás importante para outras batalhas, né? Que a gente não terceirize a institucionalidade, é exatamente com essa organização que consiga avançar, que a gente efetivamente tem condições de incidir sobre a institucionalidade. As instituições, elas se movimentam a partir da mobilização do povo, da massa, da sociedade civil organizada. Professor, não sei se já está aqui com a gente. Manuel Soares Neto, parabéns a todos por essa vitória. Gilce está dizendo que a luta é todo dia, com certeza. O Gombe Farias, a questão do auxílio. Colocaram hoje na sessão da Câmara dos Deputados, mas tiraram. Não permaneceu a medida provisória 1000. Juliana está dizendo que vai ser uma excelente live, bacana. Tamara está na área, está aqui na live. Será que o professor conseguiu participar aqui com a gente? Eu estou procurando para ver, porque ele tinha ficado de entrar, né, Tamara? Acho que a gente tinha pactuado de entrar pelo Instagram dele, que acho que é coordenado por pessoas que admiram o trabalho dele. F. Garcia Roque está aqui com a gente. Maria de Lourdes, a resistência é necessária, parabéns, obrigado a nós, né? Daiane Machado, MP1000, infelizmente tiraram. Hoje Marina está perguntando se eu sou da Comissão de Educação no Congresso. Sou da Comissão de Educação na Câmara, né? Felipe está dizendo que Maia Guedes, a gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouco com o professor Alisson. Tamara está dizendo que o professor já vai entrar, bacana, maravilha. Daiane Machado, hashtag impeachment de Bolsonaro. Inês Moreira, lutadora, SEDAI presente. Uma semana triste, né, Inês, para o processo de mobilização contra a privatização da SEDAI, mas essa luta não acabou. Para quem não está acompanhando, foi votado pelo Conselho, né, pelos conselheiros, por 9-2, o avanço no processo de privatização da SEDAI. A tendência é eles tirarem agora um edital, mas segue a luta e a mobilização não pode parar. Eu falei na Assembleia contra a privatização, mas os caras estão tentando acelerar de todo jeito. Se a gente conseguiu ganhar no Fundeb por um lado, por um outro lado, a gente teve essa derrota, que é de um movimento de natureza internacional, essa que é a verdade, né? Na semana passada começaram a negociar ações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos de venda de cotas de água, né?
Ao mesmo tempo, o senhor Gereissati tentando aprovar o mercado de águas no Brasil e esse processo de avanço para cima da SEDAI também. Cleide Paiva, obrigado pela tua mensagem aqui. Leite Luiz F. está perguntando quem será o candidato da oposição para presidir a Câmara. Na segunda-feira, a bancada do PSOL tem uma reunião procurando definir a candidatura de oposição ou da própria bancada do PSOL. Se tivesse um conjunto de partidos de oposição para fazer, lógico, se não tiver, a nossa defesa é de candidatura própria, porque a gente tem que fugir dessa pseudo-polarização entre velha direita liberal e entre extrema direita, como se as disputas institucionais fossem só uma disputa do aparato institucional que não dialogue com a sociedade para a afirmação do nosso programa, né? Primeiro turno você afirma o programa, segundo turno você parte por um processo de redução de danos. Deixa eu ver se o professor entrou aqui. Maria Fernanda Ferdi, muito obrigado pela mensagem. Tamara está me dizendo que o professor entrou, preciso agora receber uma mensagem dele aqui, para eu poder convidá-lo, para a gente poder fazer essa transmissão em conjunto. O professor dá uma boa tarde para a gente aqui, dizendo um oi, eu te convido, e a gente entra para fazer esse bate-papo. Natanael Paulino, obrigado aqui pela mensagem. Luciano está dizendo que também viu ele entrar. Gilce, isso aí, o pessoal é resistência. Aqui, encontrei o professor. Vou convidá-lo. Agora estou aqui aguardando a entrada dele. Olá, boa tarde. Agora sim, professor, como é que vai o senhor? Tudo bem. Deputado Glauber, é uma alegria muito grande encontrá-lo. Acompanho há muitos anos com uma trajetória tão especial. Uma alegria muito grande nesta tarde conversarmos juntos. Professor, uma alegria estar recebendo o senhor, uma honra grande. Obrigado por ter aceitado o convite para que a gente pudesse estar fazendo essa conversa. Muitas pessoas, além de admirarem a trajetória, a luta do senhor, né, têm uma referência muito grande nas suas posições. E o gatilho para a nossa conversa de hoje foi uma última declaração que o senhor fez, mas, claro, a gente vai ter tempo aí, temos 1 hora para discutir alguns temas, se o senhor tiver com tempo tranquilo nesse período. Alegria, com alegria. Que bom, que bom. Mas foi uma declaração, a partir de uma entrevista mais longa, que o senhor deu também no 247, sobre a polarização da vacina que não entra na discussão sobre o Sistema Único de Saúde, né? Essa disputa entre a velha direita liberal, a extrema-direita bolsonarista. E eu queria começar tomando a liberdade de fazer essa pergunta para o senhor, né? Isso é algo que se expressa exclusivamente nessa disputa ou isso é algo que se expressa no conjunto das disputas que eles tentam estabelecer, né? Se eles puderem, eles sempre deixam a disputa da narrativa pública entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Mandetta, Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Rodrigo Maia. É por aí, professor. Queria, para quem não acompanhou essa discussão sobre a disputa pela vacina e, ao mesmo tempo, que despolitiza quando não traz a incorporação da defesa do SUS, queria saber do senhor, queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor isso e até que ponto isso atravessa o conjunto daquilo que eles querem estabelecer como narrativa única. Deputado, quero, neste momento, cumprimentando-o novamente, saudar a todo o público que o acompanha e dizer desta sintonia profunda de ideais e de lutas que nos une. Em especial porque eu penso que não podemos ficar a reboque daquilo que se espera
da esquerda numa sociedade que é toda ela de direita, que é toda ela do capital. Esta sociedade se organiza, esta sociedade é capitalista e ela se organiza para explorar e dominar. Pois bem, nesse modelo social não há espaço para quem queira a superação, não há espaço para quem queira a transformação social. Por isso, este caso do SUS é um caso exemplar, porque nunca é posto em pauta a questão do SUS, que está sendo sucateado. Ele já não era o melhor em termos de financiamento, nem tampouco de instituições, embora a luta dele seja maravilhosa. Ele sofria com muitas dificuldades. No entanto, nos últimos anos, em especial, esta posição contrária à nossa gente, de derrubada do nosso povo, de bloqueio às lutas transformadoras, tem feito com que pareça que haja na sociedade apenas a possibilidade de disputa no campo interno do próprio capitalismo, aquilo que se chama, via de regra, campo das direitas. Eu tive a ocasião, inclusive, de semana passada, nessa entrevista que eu dei ao Brasil 247, dizer a eles que eu não gostava desta posição de muitas companheiras e de muitos companheiros nossos de esquerda, que sempre observam o caso extremo do absurdo e dizem assim: mas quem não é extremamente absurdo já é nosso amigo, porque essa pessoa já tem uma posição um pouquinho melhor, essa pessoa já sabe defender a ciência. Por este critério, João Dória é um homem de apoio científico. Então as pessoas dizem, está vendo? Ele defende a vacina. Eu, o atual mandatário da presidência da República, este aí é contra a vacina. Então, as pessoas dizem assim, a civilização tem que ser salva porque a barbárie está enfrentando os nossos tempos. Eu rejeito profundamente essa dicotomia, porque esta civilização é tanto um problema quanto a barbárie, e digo mais, deputado, porque sei que esta nossa caminhada é comum. Esta luta contra estes civilizados também se faz, ditos civilizados, mas não são, porque eles semeiam a barbárie. Então, não adianta fazer uma vacina só contra o coronavírus e desmontar o Instituto Butantan em São Paulo, que é o que acontece com o governador João Dória. Desmontar a FAPESP, a pesquisa pública do Estado, desmontar a USP, a Unicamp e a Unesp. De que adianta, então, salvar só a vacina? Porque parece que, fazendo assim, nós estamos salvando apenas a classe média, esse povo que quer viajar e que efetivamente precisa da vacina para voltar com a vida normal. Todo o resto não tem problema, todo o resto que se privatize e a sociedade que se organize desse modo. Então, infelizmente, nós não podemos ficar a reboque desse discurso liberal, esse discurso de direita, que finge ser limpinho, que finge ser burocrático, e que, claro, para certas coisas é menos pior do que um bárbaro declarado, mas para outras, deputado, eu diria que é até pior, porque o bárbaro tem o limite da barbaridade. E esse perfil um pouquinho mais edulcorado, perfumado, essa gente mais global, que anda pintando por aí, inclusive, candidatos sendo criados em laboratório, estes rookies da vida, essa gente pode parecer tão boazinha que nós nos desarmamos e a sociedade então retrocede muitas casas na sua própria luta histórica. Professor, e eles não têm qualquer tipo de pudor para se reunir, para aplicar a mesma agenda e para utilizarem a força do outro nessa aplicação, né? Do espaço de quem está lá no cotidiano da Câmara. Quando foi para eles se juntarem para aprovar Marco do Gás, que é a entrega do setor de gás para as empresas privadas, em mais uma etapa de expoliação dos recursos naturais, direita, velha direita liberal fantasiada de centro e extrema-direita estão juntas. Quando é para entregar as refinarias da Petrobras, como estão fazendo agora, estão juntos. Quando é para defender a privatização do Banco Central, com aquilo que eles chamam de autonomia ou independência, estão juntos, né? Como é que fica, né, aí a nossa posição, e eu queria tomar a liberdade de fazer essa pergunta para o senhor, a nossa responsabilidade de quem é de esquerda e que não se conforma com isso, né? Ou seja, o que nós temos que fazer quando a gente não se conforma com o espaço institucional
que já está determinado por esse campo que se reúne para a aplicação da sua agenda. Qual é a nossa tarefa? Agora, por exemplo, a gente está vivendo lá a discussão sobre a eleição da presidência da Câmara. E existe uma pressão, inclusive, que é a seguinte: não, se apoia o candidato do Maia, porque senão o candidato do Bolsonaro é pior. O candidato do Bolsonaro é terrível, né? O candidato do Maia é aquele que vai negociar amanhã com o governo Bolsonaro a aplicação da agenda ultraliberal de Guedes, Bolsonaro e companhia, né? E, ao mesmo tempo, a gente fica, não, mas tem esse ou aquele espaço institucional que pode ser relevante numa luta que é de redução de dano. Mas quando a gente faz isso, a gente não está, de alguma forma, abrindo mão de conquistar corações e mentes que não estão vivendo o cotidiano do espaço institucional e que estão completamente desiludidos com que seja a atividade política e que muitos, inclusive, né, pelo menos uma parcela, viu de maneira errônea, enganosa, Bolsonaro como uma negação do que fosse o institucional, quando ele era a representação do institucional mais bruto. Não é para a esquerda um abrir mão de fazer essa disputa social quando a gente se coloca exclusivamente nos limites do institucional e nessa polarização entre extrema-direita e velha-direita liberal. Eu queria um pouco explorar com o senhor as nossas tarefas nessa história como esquerda que não se conforma. Deputado, sua fala me deixa muito emocionado e feliz por observarmos que nós não temos que ser pautados pelas disputas da direita. Então, essas disputas para ver quem é menos pior revelam a desgraça nossa, do nosso campo de luta. Porque, efetivamente, esse tipo de reflexão, esse aqui é menos pior que aquele, de vez em quando de vez em quando não é a mesma coisa. Então, estas questões casualísticas do momento nos roubam energia para ficarmos pautados pelo ambiente, pelo movimento que é da direita e é do capital. A grande pergunta que aí se levanta é exatamente esta: como sair desta pauta dos outros? Como construir a nossa pauta? Deputado, eu me permito aqui dizer que eu penso que o primeiro movimento de uma luta transformadora é nós compreendermos qual é o horizonte a partir do qual nós lutamos. Porque se nós lutamos de modo reativo com a pauta dos outros, nós seremos eternamente reféns do que a televisão, o jornal, o WhatsApp, a rede social pautarem para nós, os algoritmos quiserem para o dia de hoje, esta será a discussão. Pois bem, eu penso que o fundamental é que por um certo tempo de nossa história, eu falo do mundo, não é só do Brasil, o Brasil é um caso exemplar disso, as pessoas tiveram vergonha de observar o que se passava no mundo e de declarar qual era a caminhada. O problema central da nossa sociedade não são as instituições, não é a eleição X, Y ou Z. O problema é o modo pelo qual a nossa vida é organizada. E esse modo de produzir se chama capitalismo. E de uns tantos anos para cá, eu diria algumas décadas, pelo menos a partir da década de 1970 até hoje, nós temos na sociedade mundial um anátema, uma proibição de falar contra o capitalismo. O capitalismo se naturalizou, de tal modo que para as pessoas resta apenas agir dentro do capitalismo, sofrendo menos, vendo se conseguem minorar um ou outro problema, e nunca se põe na berlinda a palavra capitalismo, o modo de produção capitalista. Veja, deputado, eu, na minha trajetória intelectual, dos livros, das pesquisas, com tanta gente, inclusive, aí do Rio de Janeiro, do seu entorno, comigo aqui em São Paulo, e do Brasil todo, do exterior, eu sempre insisto com a ideia de que nós temos, eventualmente, nessa disputa que é do horizonte, o primeiro passo da disputa central. Porque não é que o horizonte ideológico vai resolver tudo. É que sem horizonte ideológico a gente não sabe nem em quem bater. A gente bate na pessoa errada. E, eventualmente, a gente gasta energia lutando contra o opositor, que nem é o grande opositor. Eu falo que muitas das nossas companheiras e companheiros não é que não lutam, lutam e lutam muito na vida, apanham. O deputado está aí hoje com uma camiseta vermelha, e eu estou por um acaso aqui com uma gravata vermelha no escritório,
mas eu quero apenas dizer que uns anos atrás, alguém que inventasse sair de vermelho pelas ruas da cidade, essa pessoa era mal vista, os outros tacavam ovo. Não faz tanto tempo, 1 ano e meio, 2, coisas assim. Pois bem, então muita gente tem sofrido a luta, o impacto da luta, mas sofre e luta errado. Então eu não gostaria que nós fôssemos apenas, como é que eu posso dizer aqui, sofredores heróicos para ganhar uma batalha dos mais santificados. Quem sofreu mais na derrota das batalhas? Nós precisamos mudar a sociedade. Nós precisamos mudar o nosso modo de organizar o mundo. Então, nossa luta não é para ver quem sofreu mais. Nossa luta é para ver que o nosso sofrimento resultou na transformação social. Para que isso aconteça, o primeiro passo é o do horizonte. Observemos nós, deputado e todos que nos acompanham, que nós não conseguimos mais falar a palavra socialismo. Nós que eu digo, a média das pessoas. E isso para nós é muito nocivo. As pessoas até andam vivendo de lado, caminhando de lado e falando anticapitalismo. Eu sei que o socialismo é anticapitalista, ele é uma coisa contra o capitalismo. Mas eu também tenho que lembrar as companheiras e os companheiros que anticapitalista é o feudalismo também. A história nos ensinou isso. O modo de produção escravista ele é anticapitalista também. Então não adianta só dizer eu sou contra o capitalismo. É preciso dizer eu sou contra o capitalismo, sou anticapitalista e propugno uma coisa. Qual é? A alteração para que a classe trabalhadora tome o poder e os meios de produção. Então este é um anticapitalista socialista, que muita gente está com dificuldade em falar do socialismo, anticapitalismo, só de falar já é meu amigo, porque, em geral, a pessoa que fala em anticapitalismo não está lembrando no feudalismo, eu sei disso, não está pleiteando o escravismo, mas só há um caminho para frente que é o socialista. Eu fico encantado quando nós podemos dar a pauta do mundo e nós podemos pensar de modo maiúsculo, de modo pleno, qual é a condução da história. Eu não me conformo, deputado, que até hoje no mundo as pessoas digam com tanta tranquilidade o capitalismo é bom, viva a meritocracia, viva a defesa simplesmente de quem tem dinheiro porque mereceu ter. Isso é um absurdo. Nós não deveríamos ter vergonha, inclusive historicamente, de defender ideias como estas aí da mão invisível do mercado. Nunca houve mão invisível em lugar nenhum da história. O deputado ontem, inclusive quero parabenizá-lo, pela luta em favor do Fundeb, que foi uma luta de ontem. Isso é uma prova de que não tem mão invisível do mercado, porque o Estado quer, e toda hora ele é capturado, pelos empresários e pela iniciativa do grande capital ou do capital, para beber das tetas do Estado na forma melhor possível para o capital. Um exemplo disso é o Fundeb. O Fundeb não é só, naquela forma anterior que se propunha, um capricho contra a escola pública, porque não é simplesmente dizendo assim, eu odeio a escola pública. Pelo contrário, eu quero lucrar nestas grandes empresas da iniciativa privada, é o lucro delas. Isto não é mão invisível, isto é uma mão bem visível. O deputado, inclusive, ontem, há de dizer, inclusive, quais foram os partidos, esses novos por aí, que não vestem vermelho como a gente, vestem cores da moda, laranja, orange, cor da, porque laranja também é uma palavra feia para eles, eles usam orange, deputado, é uma troca da língua, porque o inglês para eles é melhor. Então, o que estou dizendo aqui é que essa gente tem mão visível, o dedinho no qual eles apertaram é um dedinho visível mesmo. Então, o que eu estou falando aqui é que nós deveríamos ter orgulho de uma luta que já é um patrimônio da humanidade de muito tempo, de séculos, que é a luta por superar o capitalismo. Eu tenho vergonha de alguém que vai dizer assim, tudo para mim e nada para o resto. Isso é triste. Bonito é pensarmos nós no mundo do compartilhar. Há alguns anos, deputado, eu, quando comecei minha trajetória intelectual, filosófica, jurídica e política, em especial na Universidade de São Paulo, eu comecei a construí-la num tempo no qual não se falava em socialismo, comunismo, tudo isso era palavrão. E toda hora eu sou obrigado a lembrar que a palavra comunismo vem de comum. É muito bonito pensarmos que eu vou pegar o pão e dividir em comum. Socialismo vem do pensamento para a sociedade. Isso é algo muito lindo. Então, estas questões que são preliminares são plataforma de nossa união, para que nós tenhamos que intervir todo dia na pauta que, por enquanto, não é nossa. A pauta, obviamente, é dos outros, é do capital, é da imprensa, é dos grandes aparelhos de produção da ideologia. Temos que reagir a eles, é verdade. Isso é uma pauta que está sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, não dá para viver 30 ou 40 anos reagindo a essa pauta. Um lutador perde energia se ficar 30 anos assim.
E tem uma juventude, tem gente já de mais idade, que precisa estar unida num propósito de ganhar o tempo histórico. Então eu insisto, para que esta luta seja extraordinária em nosso favor, não tenhamos medo de chegar àquela que é a ferida. Deputado, eu digo com toda clareza, a ferida do nosso tempo é uma só, é o capitalismo, e a solução se chama socialismo. Maravilha, professor. Bom demais, né? Professor, eu queria entrar num outro ponto. Quando eu citei na reunião da bancada do PSOL a sua fala, né, na entrevista que o senhor deu, e quando eu citei o senhor na bancada do PSOL, o companheiro Pedro Brandão, que provavelmente está aqui assistindo também, né, imediatamente me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando de toda a admiração que tem pelo senhor, e ao mesmo tempo, o Pedro também, que é um rapaz brilhante, dizendo do processo de caracterização que o senhor faz das instituições e do judiciário e na análise do que é a representação, do que foi a representação, por exemplo, da Lava Jato para a aplicação de um programa econômico. Eu queria entrar nessa pergunta para o senhor. O que é e o que foi a Lava Jato, professor? Deputado, que alegria e um abraço, inclusive, a todas as companheiras e companheiros. Efetivamente aconteceu no Brasil uma mudança, um câmbio social enorme. Quando eu digo que esta mudança aconteceu, eu tenho que ser concreto na análise e materialista e dizer que ela não se deu, ela não aconteceu da noite para o dia. Não foi um fato só que fez tudo isso. O Brasil tem aqui, agora, o rescaldo da ditadura militar. A grande máquina de destruição da nossa autonomia nacional, enquanto sociedade, se deu com a ditadura de 64. E nós não suplantamos as feridas de 1964. Nós não observamos nem regulamos as posições criminosas da ditadura, enquanto até a Argentina fez isso, e fez de modo, inclusive, corajoso. Nós não tivemos esta coragem no Brasil. Então, as nossas instituições burguesas, capitalistas, elas se fixaram num ponto que não se presta nem para o liberalismo burguês, porque a memória e o fundamento desta institucionalidade liberal brasileira é a ditadura. A ditadura foi saída, ela se concedeu um alvará de soltura e ela controlou o pacto da transição brasileira. A nossa Constituição de 1988 é muito espetacular em algumas questões, mas ela é, no fundamental, uma Constituição controlada pelo capital e controlada pelos poderosos. Portanto, ela não rompeu com a ordem institucional, ela modulou esta ordem institucional. Pois bem, na década de 90 e nos anos 2000 e no começo dos anos 2010, as pessoas viviam numa ilusão de que as instituições agora dariam certo, porque não mais voltaria uma ditadura, o Brasil só andaria para a frente. Então explodiu uma moda, deputado, sei que várias e várias me acompanham e sabem, até alguns de vocês, da minha birra com certas falas que parecem de esquerda e são só de direita. Parece, inclusive, uma praga que sai por aí prosperando. No começo dos anos 2000, década de 90 e anos 2000, começou esta moda de falar assim: se eu sou de esquerda, eu vou estudar políticas públicas. Pois bem, isso é um jargão da universidade, da academia. As pessoas dizem, vou estudar a política pública X, a Y, a Z. Então cada um ia lá, era um colibrizinho, ia na aguinha, pegava com o biquinho um pouquinho d'água e jogava em cima do seu problemazinho com o qual trabalhava. E qual era a argumentação dessa gente? A argumentação era assim: está na lei, a Constituição prevê uma garantia a um grupo tal, a uma minoria tal, a uma certa política tal e qual, e isto os tribunais estão julgando em sentido positivo, o STF julga a favor, então as pessoas diziam, estou fazendo políticas públicas porque o Estado brasileiro está garantindo tudo isso. Eu quero contar, deputado, que desde muito tempo eu tenho sido a voz destoante desse movimento de louvor das instituições,
e sempre sou o patinho feio da história. E eu vinha dizendo, não tem condição de garantir, mediante o Estado, que é uma forma do capital, eu escrevi um livro sobre isso, chama Estado e Forma Política, da Boitempo. Eu tenho dito, não é possível que a forma que garante o capital vá haver uma conquista aqui, outra ali, outra lá, e de repente o Estado diga assim, nossa, que bonito que é, agora o povo está garantindo boas políticas públicas e o capital ficará quieto. Por muito tempo eu insisti que sem mobilização popular de luta, nenhuma política pública é garantida. Nenhuma política pública para de pé. E as pessoas efetivamente não acordavam para isso, porque eles diziam, não, nós estamos ganhando eleição, o governo federal é nosso, as políticas no plano estadual ou municipal também, a gente ganha eleições, podem ser nossas. Efetivamente o que aconteceu é que todo o movimento do capital, que não é brasileiro, é mundial, é uma geopolítica do capital, um dia esse movimento disse assim, não quero mais, esse país que vocês resolvem inventar por aí é um país capitalista, desgraçado, só que esta pequena melhora que vocês fizeram, nem isso eu aceito. E aí veio o golpe. Escrevi um livro também publicado há 2 anos, chamado Crise e Golpe. Nesta obra também da editora Boitempo, analisei o que se passou com o Brasil. O golpe não é apenas o golpe militar. Quando eu tenho uma marcha institucional e eu quebro esta marcha, não importa para que lado seja, isso aconteceu aqui com o Brasil, aconteceu no Brasil um retrocesso, que é um golpe. Pois bem, é preciso entender que golpe é este. Quem dá a testa ao golpe é o mundo jurídico. É isso que eu anuncio neste livro. Esta é a diferença do golpe de agora para o golpe de 64. Quem deu a testa em 64 foram os generais, foram os líderes militares, o golpe foi militar. Claro, em 64, daí para frente, o STF brasileiro, o Judiciário brasileiro fez assim, tapou os olhos muito mal tapadamente e então legitimou esta ordem. Mas quem deu a condução do golpe foi o militar. Em 2016, de lá até hoje, quem deu o golpe foi, não o militar, mas foi o mundo jurídico. Então, Operação Lava Jato, uma série de instrumentações, um crime de pedalada fiscal contra a presidenta Dilma Rousseff, que até hoje eu não descobri uma lei no ordenamento brasileiro que fale em pedalada fiscal. Então é algo absurdo de pensar que isso foi motivo para um crime de responsabilidade, sendo que o atual mandatário, o anterior, tem uma penca de crimes tipificados e nada acontece. Então isso é a prova de que esse mundo jurídico, ele fez assim e agiu como quis. Mas o respaldo é militar, por trás. Trocou-se a ordem dos papéis. A grande questão é que até agora, nós já estamos em 2020, e nada mudou nesse quadro. Esse quadro não começou necessariamente em 2016, ele já vinha de antes, mas em 2016 teve um apogeu. De lá até agora nada aconteceu. E o pior, deputado, nada aconteceu também para o campo progressista, das lutadoras e lutadores de esquerda que ainda apostam nas instituições. E qual é a prova disso? As pessoas apostam ainda que as eleições são o único momento, ou o momento majoritário, ou pleno, no qual o povo será mobilizado para a luta. Então as pessoas acreditam que se tiverem uma boa plataforma de campanha, que se puderem falar no horário eleitoral, o povo será convencido das boas ideias de esquerda, porque obviamente essas de direita, estas milicianas, não têm nada para contribuir, e acontece que as pessoas de eleição em eleição, elas vão vendo as instituições perseguindo a esquerda, vão vendo uma censura a coisas da esquerda. Eu lembro, inclusive, vosso correligionário Guilherme Boulos, que uns dias atrás, aqui em São Paulo, enfrentou no segundo turno um candidato majoritário do campo da direita e do capital. Esse candidato da direita distribuiu umas cestas básicas na cidade de São Paulo com jingles da campanha dele. O que aconteceu até agora? Nada. Agora, invertam o jogo, vocês que me acompanham, de qualquer partido de esquerda, imagine um candidato, sendo ele prefeito, tendo distribuído cesta básica ao som do jingle da sua campanha com um carro de som, usando o funcionário da prefeitura. Os senhores vão dizer, é porque é o partido XYZ. Qualquer um que seja esses partidos de esquerda mesmo, não essa falsa esquerda. No outro dia, a chapa já estava caçada. Então o que estou dizendo é que nada mudou. A plataforma institucional continua para sufocar as lutas progressistas e conhecer a extração econômica do capital. Infelizmente, nós deveríamos ter aprendido isso e ter, então, agido de outro modo. Qual é o outro modo? Nós temos que estar com o povo, mobilizar as massas para a luta, e não mobilizar só para a eleição.
Se nós mobilizarmos para a luta, nós temos o povo, então, sensibilizado para uma plataforma que não é esta apenas de ganhar ou perder a eleição, mas é uma plataforma de dizer, eu quero, eu posso, é o povo em luta. Este povo em luta, deputado, eu penso que é, talvez, da ciência da transformação social, o elemento mais decisivo, e eventualmente é o que é aquilo que alguns companheiros e companheiras nossas não estão se atentando. Precisamos mobilizar o povo, até porque o capital já entendeu que tem o povo do lado, não é dando boas condições econômicas para o povo. O povo está passando fome, desempregado, milhões e milhões de pessoas no pior possível das condições econômicas. O Brasil está muito pior do que 10 anos atrás, isso é inegável, não é que 10 anos atrás estava ótimo, é apenas uma constatação de que consegue cavar ainda mais para dentro desse buraco. Pois bem, estamos numa condição horrível e o povo ainda está sensibilizado para os discursos da direita. Por quê? Porque até hoje quem mobiliza na maioria a nossa gente é efetivamente o capital, mediante os aparelhos ideológicos, mediante as vidas comunitárias, que, em fazendo algo fundamental, que é dar o socorro do dia a dia, mediante um auxílio de uma instituição religiosa, mediante uma comunidade de bairro, ao mesmo tempo vem junto com isso a ideologia conservadora do capital, ou seja, lhe dá o pão, mas ao mesmo tempo lhe exige ser contra gays, lésbicas, transexuais, porque o pão tem que ser pensado com conservadorismo. E, efetivamente, a máquina está na mão dessa gente. A máquina da televisão, a máquina destes algoritmos das redes sociais, todos esses maquinários, inclusive, que permitem com que qualquer um que fale alguma besteira reacionária, os likes sejam levados ao extremo e a exposição de rede social seja levada ao extremo, e quando há algum pensamento efetivamente mais de esquerda, parece que já tem uma tag que diz por lá, qualquer palavra que seja esquerda, socialismo, marxismo, comunismo, é para prosperar, é só para 7 pessoas, 15 pessoas, porque mais que isso não podem ver. Ou seja, o maquinário é inteiro do capital e nós estamos refém disso. Ou nós construímos o nosso maquinário e mobilizamos a gente, nossa, o nosso povo, ou então vamos perder eternamente. E não é cada vez melhor, é só perder eternamente. Perfeito, professor, essa é a tarefa. O senhor falou da dinâmica das nossas tarefas, do horizonte, daquilo que a gente tem para tocar, para conseguir fazer esse caminho. Eu queria trazer um pouquinho mais agora também para a realidade conjuntural aqui, né, do Brasil nesse momento, especificamente em relação à disputa com o governo Bolsonaro e aqueles que lhe dão sustentabilidade. Ali de uma base normalmente um processo meio tolo às vezes de comemoração quando cai alguns pontos percentuais e do governo e ao mesmo tempo de preocupação exacerbada quando cresce alguns pontos, né? Por um outro lado, você tem lá o Bolsonaro com seus 30%, a oposição ao Bolsonaro que rejeita também com seus 30%, e de 30% a 40% que estão ali no meio desse caminho, considerando o governo regular. Ao mesmo tempo, se por um lado tem essa aprovação ao governo, por um outro lado, a direita liberal, né, a velha direita, que não o acordo com o próprio governo e dá sustentação à aplicação da pauta ultraliberal das ações e das atividades econômicas, né, desse governo. Eu ainda imagino, né, para quem está avaliando isso o tempo todo, que a forma da gente chegar majoritariamente naqueles que não estão com a sua convicção formada e que ainda tem uma avaliação de governo
de natureza regular, que a melhor forma de chegar, seja o pessoal está reclamando aí que eu estou travando. O senhor consegue me ouvir, professor? Sim, sim. Eu só perdi um pequeno pedaço, mas que deu para entender no contexto. Beleza. Eu ainda imagino, né, que a melhor forma de dialogar prioritariamente, inclusive, com aquelas pessoas que estão num processo de formação de convicção do que é o governo Bolsonaro é através da demonstração do que são os efeitos da agenda econômica ultraliberal para a vida das pessoas, inclusive, né? Agora, isso não se demonstra uma tarefa simples, não se demonstra uma tarefa fácil, né? Agora, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia onde eles avançam com o processo aqui no Rio de Janeiro. Consegue uma mobilização que consiga extrapolar o que é necessário para meter medo naqueles que estão aplicando a sua agenda econômica a todo vapor, né? Como é que a gente consegue, nesse... Primeiro, se o senhor acha que, de fato, essa ampliação por parte dos quadros de esquerda, da esquerda revolucionária e daqueles que estão se contrapondo ao governo Bolsonaro, ao que é essa representação da agenda econômica, se deve ser, de fato, a nossa prioridade, inclusive para ampliar a nossa capacidade de destinação de esforços contra a aplicação dessa política. Porque eu, às vezes, sinto que, e por aí eu termino, que nessa história de gerar uma tábua, né, ou uma boia contra o fechamento de regime, a gente acaba se dedicando pouco, do ponto de vista conjuntural, ao que é a discussão da implementação do programa que vai andando, e a direita, a velha direita liberal, se aproveita disso, inclusive para a aplicação da sua agenda. O senhor concorda? O senhor acha que é por aí mesmo? Como é que a gente consegue avançar num processo de mobilização tão necessário, inclusive no meio de uma pandemia onde é fundamental a mobilização de rua, porque a agenda deles não parou na pandemia, pelo contrário, eles estão botando em prática. Estão privatizando a SEDAI, aprovaram o marco de gás e estão aprovando a entrega das refinarias da Petrobras. No ano que vem, a tendência é colocarem o pé no acelerador por reforma administrativa para desmantelar o Estado com qualquer mecanismo de controle, no sentido de passar a boiada e, ao mesmo tempo, não ter garantias sociais para fazer negócio privado com o que deveria ser público. Como é que a gente consegue enfrentar, e aí eu termino, primeiro, se o senhor concorda com isso, né? Se é a discussão da pauta econômica que, no conjuntural, faz a gente ter mais força política, inclusive para frear as barbaridades do governo Bolsonaro. E segundo, qual é o desafio de fazer isso num período de uma pandemia onde está difícil mobilizar e eles não param a aplicação da agenda deles? Deputado, reflexões fundamentais estas. E eu gostaria de poder contribuir para este caminho de ideias e lutas com o resultado, eventualmente, daquilo que a melhor ciência do tempo presente, o marxismo mais avançado, o conhecimento sobre o funcionamento do capitalismo elaborado pela ciência nas últimas décadas tem nos legado de fundamental. Faz pelo menos uns 40 anos que as descobertas do marxismo, da psicanálise, de vários setores das ciências sociais se encaminharam para a seguinte questão. Isto foi, em especial, descoberto na França por um grande pensador marxista de nome Louis Althusser. Este grande marxista, eventualmente o último dos grandes filósofos do marxismo, ele descobriu o seguinte: não importa o conteúdo daquilo que alguém fala. Na sociedade capitalista atual, o que importa é o aparelho que passa o conteúdo.
Então, quem controla o aparelho que passa o conteúdo, passa qualquer conteúdo. Então, qual é a descoberta dos últimos tempos? Essa descoberta que eu venho desenvolvendo nos meus livros, na reflexão, e tenho tido um alcance, inclusive, bastante favorável deste pensamento. Nós, em geral, temos a tendência de ter o melhor discurso samaritano da ciência, que é aquele de falar assim: eu estou contando a verdade, é a direita que fala mentira. Nós estamos apostando na vacina. A direita fala que a vacina, sei lá, o vírus chinês vai fazer alguma coisa no corpo da pessoa. Já há 1000 teorias conspiratórias nesse sentido. Nós falamos a verdade. Pois bem, não é isso que importa para a luta. A descoberta do marxismo mais avançado, eu quero poder compartilhar este estado de elaboração conceitual com todas e todos, diz assim: o aparelho leva qualquer pessoa para qualquer lado. Não importa o conteúdo, importa o aparelho que mobiliza a ideologia das pessoas. Essa descoberta foi tão central, só que, pasme, deputado e companheiros, a esquerda não leu isso. Quem leu foi a direita. Tanto assim que nos Estados Unidos e no Brasil, não importa qualquer absurdo que diga um político de extrema-direita. O que importa é que ele tenha cativado na sua rede social milhões de seguidores. Ele tenha lá um número enorme de pessoas que o acompanham. Então, ele vai adestrando as pessoas. Hoje é contra a vacina, amanhã era a favor de não sei o que mais. E passou, eu não vi até hoje nenhum jornalista falar isso. Mas, deputado, eu me lembro que no começo desta pandemia, o atual mandatário do Brasil, ele disse assim: pode soltar todo mundo para trabalhar, daqui a pouco chega a vacina e a vacina cura. Esta foi a plataforma deste presidente do Brasil e foi do Trump no começo, soltar porque um dia chegaria a vacina. Na hora que a vacina estava chegando, aí eles trocaram de lado, eles disseram: não tomem vacina nenhuma. Então é a prova de que em menos de um ano eles saíram da posição X para a não X em qualquer assunto. Mas por que eles saem de uma para a outra? Eles saem apenas para manter a população mobilizada para qualquer coisa. Se eles conseguirem mobilizar pela vacina ou contra a vacina, isto é o poder. O poder é ter milhões de pessoas que são mobilizadas para isto ou para aquilo. Então, o primeiro passo que eu gostaria de poder dizer aqui para este assunto, deputado, na tarde de hoje, é que enquanto os lutadores e as lutadoras não se mobilizarem para em poucos anos ganhar aparelhos ideológicos de massa, não adianta ter a melhor resposta e ninguém vai nos ouvir. As pessoas muito pouco vão ter de atenção para aquilo que nós tenhamos a dizer. Então a primeira tarefa nossa é efetivamente lastrear a nossa luta e a nossa ideologia em aparelhos. Eu chamo a atenção para 2 tipos desses aparelhos. Os aparelhos que são estes da tecnologia. Nós não podemos mais perder de goleada. Não pode mais ser 7-1 para a direita no que tange a redes sociais, internet, mecanismos de chegada à nossa gente. Rádios, televisões, jornais. Até hoje, deputado, eu que sou de São Paulo, eu não tenho um jornal diário para ler. Jornal que eu digo, de pegar o papel e virar a página. Eu não tenho um jornal para ler todo dia que me dê notícias minimamente com um olhar progressista. Eu só tenho 2 bastante de direita, um que é uma direita mais descolada e moderninha, enfim, é a pessoa que veste um sapatênis, então lê um jornal, e o outro que é um jornal Sesc Centenário, essa palavra é deles, eles que se orgulham dessas coisas, de quase 150 anos, então é um jornal vetusto, mas que conta a mesma desgraça que o outro, apenas um conta com um linguajar mais moderno e o outro conta com um vernáculo desses mais apurados. Pois bem, o que estou dizendo é que não tem um jornal para eu ler. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, nos outros estados tudo isso é a mesma coisa. Enquanto nós não tivermos aparelhos, nós não chegamos lá. A segunda leva de aparelhos para a gente mobilizar a nossa gente, o nosso povo, eu falei em algumas ocasiões nesta pandemia, deputado, porque lancei livros nessa pandemia e fui chamado a refletir sobre isso. Eu falei sobre o fato de que metade do fato da nossa gente ser de direita se deve às instituições dos aparelhos ideológicos comunitários. Basicamente, o fato de que muitos e muitos, não todos, obviamente, porque se excetuam aqui casos notáveis, mas boa parte das instituições religiosas ou das igrejas que estão capilarizadas nas periferias e nos subúrbios das grandes cidades, nessas periferias, as igrejas cumprem um papel central na reprodução material da vida.
Efetivamente é um circuito de conhecimento social, de empregabilidade, de socorro para uma cesta básica, tudo isso é constituído a partir daí. Enquanto nós não avançarmos para além disso, nós estaremos muito fracos naquilo que tange a capilaridade da nossa gente, do nosso povo, porque não dá para a esquerda ser votada apenas nos circuitos da classe média. Se nós tivermos essa aposta, a esquerda fala para a direita que é a esquerda descolada, isso está totalmente errado. A esquerda tem que ter voto, inclusive, na pior favela da pior comunidade de uma cidade de qualquer estado. É a gente das massas que tem que ser mobilizada. E não é esta franja da elite que se reputa muito radical porque ela veste uma roupinha descolada. Muito pelo contrário, eu quero ver a desempregada, o desempregado. Essa gente tem que estar conosco. E para estar por lá, eu lancei uma ideia, deputado, e pela primeira vez eu quero falar para uma figura do campo político institucional tão especial quanto é o deputado Glauber Braga. Eu falei que nós precisamos ativar a ideia dos centros socialistas em cada bairro de cada subúrbio do Brasil. Então, ao lado de um bar e de uma igreja, tem que ter um centro socialista. Esse centro socialista é o espaço onde as pessoas vão estudar o socialismo, a economia, a política, as instituições. Ah, mas tem partido que não gosta da palavra socialismo. O partido que não gostar da palavra socialismo nem entre nesse espaço. Então, já de antemão, quem não defender o capitalismo, quem não defender o socialismo e defender o capitalismo, já faz um favor de não contribuir para com isso. E tem até, não é o vosso, mas tem até alguns partidos aí que tem o nome de socialista no nome, mas não honram minimamente qualquer coisa nesse sentido. Pois bem, o que estou falando é que, efetivamente, nós precisamos ter núcleos de bairro onde um jovem de 16 anos possa frequentar este espaço e lá ele possa ouvir falar de Marx, Rosa Luxemburgo, Mao Tse Tung e figuras do Brasil, da luta brasileira, Marighella, eu vou lembrar aqui do velho Marighella, e possa ouvir e aprender e se mobilizar. Até hoje quem faz esse espaço são as igrejas. E as igrejas fazem isso a troco de muita coisa positiva e boa. Elas também virem com patriarcalismo, homofobia, às vezes evangelismo. Nós precisamos, porque hoje é muito confortável encontrar um local de sociabilidade. Porque para quem é da classe média, deputado, e se põe de esquerda, como é que essa pessoa conversa com os outros e aplaca as dores psíquicas? Ela tem rede social, faz um luau. O deputado já tem ouvido essa expressão luau. Então as pessoas têm um luau, escutam um parque, e, enfim, tem aí uma interação social bastante razoável. Agora, no extremo subúrbio de uma cidade, não tem, inclusive, extrato, não sabe falar luau, não sabe nada nesse sentido. Como é que essa pessoa vai frequentar um espaço como esse, onde tem lá um rapaz de esquerda que resolve proclamar, que resolve ler os poemas do Bertolt Brecht, e sendo que aquele que trabalhou o dia inteiro, não sabe nem o que é Brecht, Bertolt, nunca leu um poema, então a pessoa se sente humilhada. Nós precisamos efetivamente fazer um espaço de convivência de massas, onde a pessoa entregue a sua dor da própria vida, de não ter comida, de não conhecer ninguém, de ser feia e feio e não poder namorar, e ele quer encontrar um espaço para sociabilizar. E vejam, até hoje é o bar que faz isso, é a igreja. E a esquerda que poderia fazer isso muito melhor, a luta revolucionária que podia arranjar até afeto, bem-querer, não consegue estabelecer um espaço de convívio como este. Nós, inclusive, estamos apenas na nossa rede social dizendo, mas isso aqui objetifica alguém, aquilo, não sei o que mais. Mas cadê o nosso espaço do afeto, da convivência, do auxílio, inclusive, para aquela pessoa, para que ela possa trabalhar melhor, para que ela possa ter um pão para comer? Eu penso que esse auxílio socialista deveria ser a nossa plataforma, porque com isto as massas começam a estar conosco. Aí então, neste momento eu digo, deputado, a gente não precisa nem gastar 2 minutos para falar de neoliberalismo, para falar de Paulo Guedes ou coisas assim. Eventualmente, em algumas palestras que eu faço, conferências ou espaços mais, depois de eu ter falado 1 hora ou meia hora, eu não preciso nem depois falar do assunto
o que o Bolsonaro está fazendo. A pessoa já chorou comigo, ela de antemão já escapou do bolsonarismo. Ou seja, o que menos importa é o argumento do mérito de como combater, se eu tiver o megafone. Então, exatamente é isso que impedem a esquerda de ter o megafone, de ter o espaço da convivência. E o dia que houver centro socialista, deputado, eu quero dizer, porque eu tenho muitas e muitos que certamente estão nos acompanhando, que vêm de religiões, que vêm de uma sincera formação religiosa. No dia em que um centro socialista também distribuir pão para quem tem fome, não tem razão para um cristão não dizer, eu vou atravessar a calçada e vou entrar nesse centro socialista. Está cumprindo um mandamento cristão de dar pão para quem tem fome. Ou seja, chegará um dia em que nós teremos condição de ter tal capilaridade que então será o religioso que vem pedir para o centro socialista para ver se votam num candidato a vereador deles, porque eles querem também fazer o bem para o bairro. Vejam, até hoje, eu não me conformo com isso, deputado. A esquerda tem que pedir, por favor, para uma igreja aceitar se eventualmente alguém pode falar para se comunicar com os fiéis. E é o contrário, eu queria ver um centro socialista, mas tão espetacular, tão extraordinário, que vem então um religioso pedir para ver se pode beber de alguma coisa daquilo ali. Dá para fazer. Na verdade, a gente só não tem a fórmula, porque ninguém pensa, as pessoas não pensam em questões como tais. Mas quando nós começamos a pensar e a agir nesse sentido, em pouco tempo a gente transforma a realidade. Por que eu digo isso, deputado? Porque, inclusive, com entusiasmo de vê-lo nessa caminhada, eu sei, o deputado Glauber não tergiversa em favor de bater palma para essas leituras liberais, institucionais, da direita, enfim, mantém uma postura altamente combativa e resolutiva. Eu quero dizer uma coisa para vocês, parece que hoje isso aqui é um projeto de outro mundo. Eu vou falar, aproveitando o deputado e sua plateia tão especial, a pessoa que resolver encontrar aí uns 6 ou 7 e alugar, agora que está na pandemia, um barracãozinho, um salãozinho comercial fechado, porque muita gente fechou as portas, infelizmente, com a crise econômica. Chega para o cara que tem um salãozinho fechado aí na sua comunidade de subúrbio ou periferia e fala, quanto é o aluguel disso aí? O cara vai falar R$500. Ele fala, 250 eu pago para você porque você não vai alugar para ninguém. Tá aqui, 250, rateiam 10 pessoas, dá 25 por mês cada uma, inventem um negócio desse. Se nós prosperarmos com algo nesse sentido no Brasil, em 2 ou 3 anos nós temos uma massa muito extraordinária do país, porque um fulano desse num centro socialista resolve fazer o jornal do bairro, Facebook do bairro. É isso que a gente começa a ganhar da extrema-direita, porque a gente vai ter capilaridade de rede social também. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a Revolução Russa, 6 meses antes, ela era impossível. Aquele país era atrasado, país de extrema-direita, o povo achava que o czar era escolhido por Deus. 6 meses depois a Revolução aconteceu. Então, deputado, eu quero poder aqui falar com todas as letras que esse entusiasmo da nossa luta é um entusiasmo que não é para perder melhor, é um entusiasmo para semear bem, porque falta pouco para a nossa gente ser mobilizada. E esta noção de 1/3, 1/3, 1/3, que até hoje é verdade, tem sido assim, eu vou dizer uma coisa para vocês espetacular. Eu tiro 1% da sociedade brasileira, são os capitalistas. É 1%, menos que 1%. Porque eu volto a falar, quem tem um carro e uma chácara não é capitalista, é pobre esnobado, é pobre aí com uma certa, um certo achismo de que é rico. Coitado de quem tem um carro, bom é quem pode andar a pé, nem precisa se deslocar muito. O resto do nosso povo, tirando 1%, é um povo que vive do trabalho. Então, nós somos 99%. Nós não somos 1/3, 1/3, 1/3. Por um acaso, 1/3 é mobilizado para a extrema-direita. É mais difícil de mudar. Outro terço é o Maria vai com as outras. Outro terço é o nosso. Pois bem, pasmem no que eu vou dizer. Essa gente de extrema-direita, eu gosto de falar para essa gente. Essa gente aí, quando eu falo, e falo com a autoridade de jurista, essa voz grossa, essa gravata que às vezes as pessoas até acham, me chamam, a pessoa me vê e fala, paz do Senhor, eu respondo amém, e coisas assim, até porque as pessoas não têm a inteligibilidade da forma das coisas. Dá para falar para essa gente, quando eles dizem assim, as instituições estão erradas, deputado, eu digo que eu sou o primeiro a dizer que estão erradas. Eu não vou salvar as instituições. Quando o cara de extrema-direita fala as instituições estão erradas, eu digo, vem a mim, porque eu vou lhe ajudar a destruir as instituições. Porque esse aí que quer fechar o STF, ele não quer destruir as instituições, ele quer destruir esta, porque é a família dele, e ele quer manter todo o resto, que é polícia, milícia,
exploração, ele quer manter essas instituições do outro lado. Então, quer destruir as instituições mesmo, quer refazer o mundo, quer resetar e começar do zero, vem comigo. Ou seja, não tem plateia no país que esteja infensa, que esteja bloqueada a nossa possibilidade de chegar, desde que a gente fale como eles sabem falar. A gente tem que falar a linguagem do povo, e mais que falar a linguagem do povo, a gente tem que ter o olhar do povo, o olhar meigo e cúmplice da trabalhadora e do trabalhador. O que não dá para fazer é esse discurso, volto a falar, de classe média, que fala assim: escrevi um paper sobre o assunto tal da política pública tal. Uma vez eu fui chamado para falar num ambiente que era reputadamente de esquerda, e as pessoas começaram assim, me deixaram para falar por último, mas elas começaram dizendo assim: na agenda do século XXI está a necessidade de auxiliar os pobres com isto ou com aquilo outro. Eu falei na minha fala ao final, disse assim: gente, quando um pobre escuta assim, na agenda do século XXI, vocês imaginam o que o pobre pensa disso? A agenda para ele é um negócio de papel onde ele anota dia 12, dia 13, dia 14, dia 15. A agenda do século XXI, se o pobre tiver muito raciocínio, ele pensa que é uma agenda com 100 anos. E não é isso. A agenda que vocês estão falando é pauta, é mobilização e outras coisas mais. Falem com a linguagem do povo. Falem com a linguagem de dizer o seguinte: gente, o povo está passando fome e eu preciso dar pão para o povo. Isto é política pública, isto é agenda, só que numa linguagem que é diretamente para a vida material do povo. Então o povo fala assim: puxa vida, aquele fulano de tal, ele falou que vai me dar R$ 200, porque esse atual mandatário da República, ele não fala conceitos abstratos da esquerda ou da direita. Ele não fala nem sequer os da direita, ele não fala também mão invisível. O atual mandatário fala assim: se você tomar vacina, você vai trocar de sexo. Isso é inteligível para as pessoas. Claro, é um absurdo. Enfim, só que é inteligível. Ah, eu vou dar R$ 600 para vocês. R$ 600 a pessoa vê. Agora, como é que fala a esquerda? O deputado da esquerda fala assim: no ano passado, o Brasil deu de títulos da dívida pública 800 bilhões de reais para os especuladores. Quando eu falo 800 bilhões, nenhuma pessoa do povo entende o que são 800 bilhões. A pessoa alcança a casa dos 10 mil, 20 mil. Se ele é mais ou menos de classe média, 500 pau ele entende, porque ele vendeu uma casa por 500 pau ou comprou uma casa por 500 mil. Fala em 2 milhões, o povo já não entende mais nada. Agora, vocês vão dizer assim: ah, antes do Paulo Guedes, a dívida pública do Brasil era de não sei quantos bilhões e agora passou para X bilhões. Gente, casa dos bilhões não faz sentido para ninguém. Aí quando vem um cara de direita e fala R$ 600, R$ 200, não é bilhões, R$ 200 para cada um, o povo entende. Com R$ 200 eu compro a cesta básica, com 600 eu compro 3. Então, efetivamente, é chegar neste nível de mobilização. Aí, deputado, eu tenho certeza que a nossa caminhada será uma caminhada que terá esteio, porque aí a gente não precisa nem falar contra o neoliberalismo. O povo já está com a gente, o povo quer pão para quem tem fome. E com o neoliberalismo não vem pão para quem tem fome. Então, é aquele lema que o Lenin dizia, Lenin que era o enorme cientista do marxismo, ele escreveu todas as obras dele, tratando de lógica, de filosofia e todas mais, e quando ele pôs o ponto final e foi fazer a revolução, ele disse assim: não falem de palavras como forma-valor, forma-mercadoria ou coisas assim. Falem pão, terra e paz. Isso o povo entende e por isso o povo luta. Qual é a nossa bandeira de hoje? Qual é a nossa luta de hoje? Deputado, eu tenho um enorme entusiasmo. Dá para descobri-la, dá para fazê-la e dá para sair de 1/3 e chegar no 99. Nessa hora é que começa a dialética e começa o grande conflito, porque nessa hora eu quero ver como é que 1% vão se virar com 99% conscientizados e mobilizados para a transformação social. Professor, eu estou preocupado agora dessa live terminar, cair. Eu acabei não controlando aqui o tempo de 1 hora, porque a gente precisa deixar ela gravada, né? E eu já quero dizer para o senhor que a partir dessa intervenção, né, dos centros socialistas, a gente está lá na turma do mandato fazendo planejamento do ano que vem, de 2021. Nós vamos reformular o nosso planejamento a partir dessa lógica dos centros socialistas. Vamos trabalhar nesse sentido na reunião que a gente vai fazer na segunda-feira. A gente já estava pensando num outro viés, a gente estava pensando um pouco também na lógica de interlocução
a partir dos cursinhos que, de alguma forma, interagem diretamente nas comunidades em relação à possibilidade de um diálogo que dialoga com a juventude que está querendo estar na universidade pública e, ao mesmo tempo, trazendo aquilo que são as nossas ideias, o pensamento crítico, mas eu de também estar por ter aceito aqui o nosso convite. Vamos à luta. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou aqui, foi um banho de energia. Um banho de energia para a luta. Obrigado, professor, pela tua presença aqui com a gente. Fica aí a palavra final para a sua despedida, dizendo a todo mundo que está acompanhando que a gente vai deixar essa live aqui gravada para quem quiser acessar. Deputado, eu fico muito emocionado e muito feliz. Eu fico muito emocionado e feliz com as suas palavras, e eu lembro de um filósofo do século XX, que não era marxista, mas eu vou citá-lo, de que dizia que as pessoas, quando se sentem camaradas e com o mesmo grau de afeto, elas olham ambas para o mesmo horizonte. E é uma alegria estarmos olhando juntos para esse mesmo horizonte e lutarmos juntos. Eu tenho certeza de que milhares e milhões olham conosco e lutam conosco, e cada vez seremos mais. Obrigado, deputado. Até a próxima. Uma grande alegria. Um abraço grande, professor. Um abraço, gente. Muito bom. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Um abração.